Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Daremos hoje início a uma série de ministrações falando a respeito da oração, a chave do avivamento, a importância da oração, o propósito da oração, por que nós devemos orar, quando nós devemos orar. E lá em Atos capítulo 1, tem um acontecimento muito importante aqui para nós usarmos como chave para aquilo que nós vamos construir ao longo desse mês de junho, a respeito da importância da oração em nossa vida. Todos acharam Atos capítulo 1? Amém. Ótimo, vamos lá. Versículo 12, acompanha comigo. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Quero que você repita comigo essa palavra, essa frase aqui. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos eles estavam perseverando em oração. Eles estavam perseverando unânimes em oração. E olha que uma coisa interessante que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele fala assim, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Aí o que acontece? Eles estavam reunidos, aqui em Atos diz que haviam apenas 120 crentes. 120 crentes que estavam perseverando, unânimes em oração. Ou seja, todo avivamento, ele é antecedido por pessoas que perseveraram em oração. Se não tiver oração, não tem avivamento. Se não houver oração e não houver unidade, não há avivamento. Todo o nosso ajuntamento não passa de perda de tempo. Nós iremos nos reunir apenas para diversão, mas não para avivamento, para transformação. Então, por isso aqui eles estavam perseverando, eles não estavam insistindo, porque insistência é diferente de perseverança, de ser persistente. Insistente é aquele que dá murro em ponta de faca, ele sempre está querendo obter frutos, mas com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de comportamento. Não, eles estavam perseverando. A perseverança fala de uma mudança de mentalidade, que gera uma mudança de comportamento. Então eles estavam ali, fazendo absolutamente nada, a não ser juntos, unânimes em oração. Porque eles já tinham recebido o ID de Jesus. Vão, pregam o evangelho e façam discípulos. Eles não estavam pregando o evangelho nem fazendo discípulos. Eles estavam ministrando o coração de Deus. Tudo que nós fazemos para o Senhor, seja pregar nas ruas, pregar na igreja, pregar em qualquer lugar, no trabalho, primeiro é porque primeiro ministrou o coração de Deus no lugar secreto. Eles estavam juntos, unânimes. A unidade, como o Gustavo falou aqui, lá em João, fala sobre isso, que o mundo saberão quem Cristo é quando nós formos um. O mundo não quer um relacionamento com a igreja quando há uma divisão dentro dela. Então aqui a unidade, a perseverança e a oração foram princípios fundamentais para que o avivamento em Atos 2 de fato viesse e fosse derramado o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam perseverando em oração. Se nós não perseverarmos em oração, não há avivamento, o Espírito Santo não é derramado.
Você pode fazer o que for, cara. Mas se não houver uma perseverança em oração com fé, o Espírito Santo não pode ser derramado na proporção como foi em Atos. A oração é um dos princípios do Novo Testamento mais negligenciado pela igreja. É o mais negligenciado por nós. Nós não oramos porque não temos vontade de orar. E quanto menos nós oramos, menos vontade de orar nós teremos. É por isso que nós não oramos. Porque nós não temos vontade de orar porque nós não oramos. Tem dias que você não tem vontade de orar. Você não quer orar. Mas você se força a orar porque você sabe que é uma guerra espiritual. Você sabe que é uma luta entre a tua carne e o espírito. Aquele que nós mais alimentamos é o que vai prevalecer, o que vai governar todo o nosso ser. Humanamente nós não queremos, porque a carne ela milita contra o espírito. E para nós desenvolvermos o espírito, precisamos orar. É uma necessidade orar. Toda mudança vem através de oração, todo avivamento. Se você pegar a história de todos os avivamentos da Bíblia, que passaram pelos tempos modernos e chegaram até os dias de hoje, porque pessoas se propuseram a orar, perseverar. Eles sabiam que um segredo de um avivamento era a oração no secreto. Você pega, por exemplo, o Evan Roberts, que é mais recente, lá em 1906, País de Gales. A oração principal dele era o seguinte: Senhor, quebranta o meu coração. Ele não orava para ser um grande pecador, para ser um cara famoso, um cara muito sucedido, cheio de dinheiro. Não, ele orava: Senhor, quebranta o meu coração. Porque a oração, a gente vai discorrer sobre esse assunto durante esse mês de junho. A oração, ela provoca uma consciência de pecado. Quantas vezes nós oramos e não confessamos os nossos pecados? Confessamos os pecados dos outros, mas não os nossos, porque quando nós oramos de forma sincera e verdadeira, o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Ele demonstra, tá vendo aquele pecado que você cometeu? Tá vendo a atitude e a forma como você teve com uma pessoa? O Espírito Santo vem e traz um convencimento de pecado que te leva a um quebrantamento de coração, que o nosso coração é duro. Nosso coração é resistente, nosso coração é soberbo, nosso coração é mau. Antes de nós pecarmos fisicamente, nós já pecamos antes no coração. Se eu desprezo uma pessoa no coração, se eu tenho ira, se eu tenho amargura, se eu estou alimentando isso, na verdade, como Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, que estamos alimentando um espírito de homicídio. Nós já matamos a pessoa no coração. Tudo está no coração. E o nosso coração se endurece por causa das coisas que a gente vivencia durante o dia, durante a semana. E nós temos a tendência de permitir com que o nosso coração ele se endureça diante das adversidades, das tribulações, das escassezes. E o nosso coração tem uma tendência muito grande desde o princípio. Deus sempre falou que nós somos inclinados ao mal, cara. Para nós virarmos as costas para Deus é num estalar de dedos, ainda mais quando Deus não faz o que nós queremos. Aí pronto, aí vem aquela frustração, aquela braveza toda. Deus, por quê? E nós percebemos aqui nessa leitura que vai dar um pontapé naquilo que nós vamos construir. E claramente eles estavam juntos, unânimes. Todos estes, todos, não eram alguns, diz todos estes, perseveravam, unânimes, em unidade, em oração. Aí 120. Só que, segundo o relato de Coríntios, Paulo diz que havia mais de 500 crentes. Quando Jesus ressuscitou, estava ensinando os discípulos, durante 40 dias, havia mais de 500 crentes. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, quando todos estavam perseverando, era apenas 120. É sempre assim, cara. Vamos fazer um culto de oração. 3, 4, 5, gato pingado. E sabe o interessante? Que todo avivamento começa com um pequeno grupo. Pessoas que se colocam para orar.
nunca vai começar por um grande número de pessoas. Sempre por poucas pessoas que se submetem à oração. Haviam 500. Deus não precisou dos 500, Deus precisou só de 120 que estavam ali. O que nós aprendemos com isso? Eu não quero estar em qualquer lugar onde a presença de Deus não será derramada. Eu não quero estar, cara. Eu quero estar no lugar onde a presença de Deus será derramada, juntos, em unidade, perseverando em oração. E quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de alegria, cara. É alguém que está experimentando uma alegria profunda no coração. E quando nós temos alegria no nosso coração, as coisas se afloram, as coisas começam, de fato, a se movimentar. Eu estava sentindo o mesmo espírito que a Isa estava sentindo. Havia um bloqueio, uma certa dificuldade por parte de algumas pessoas, por talvez seja medo de adentrar esse ambiente, porque sabe que quando entra nesse ambiente vai gerar mudanças. Então ele pensa duas vezes, cara, se eu entrar nesse ambiente eu vou ter que mudar algumas coisas. No culto que nós tivemos lá do Cultura, na sexta-feira, falando a respeito da filosofia grega, quando Paulo estava pregando lá em Atos 14, lá no Areópago, aí havia os gregos, e alguns estavam crendo, e outros estavam falando, isso é loucura, cara. Como que pode um homem morrer e ressuscitar? Não, isso é ficção, isso é loucura. Só que os que estavam se convertendo, eles precisavam abandonar as filosofias gregas. Não, o evangelho não cabia na mentalidade daqueles homens gregos, daqueles pensamentos. E a nossa sociedade hoje, ela permeia a filosofia grega. É permeada pela filosofia grega. Ou seja, para que haja transformação, precisamos abandonar os nossos sofismas. Sabe o que é sofisma? Sofismas são mentiras que você transforma em verdades absolutas. O cara bate o pé, que é aquilo, é do jeito dele, ele aprendeu assim, daquele jeito, e não vai mudar, porque ele sempre aprendeu. Ele está condicionado àquilo. Ele foi condicionado, ele não muda. Já conversou com um político, um manifestante, ativista político? Caraca, meu Deus, cara. Uma vez eu recebi um rapaz em casa, meu Deus, por que eu fui falar de política, cara? E o cara começou a betonar. Não, porque eu sou PT, porque eu sou isso. Meu Deus, cara, calma. Vamos ser amigos. Calma. Porque tem pessoas que eles transformam mentiras em verdades absolutas. Não estou falando que partido de esquerda é mentira, direita. Não é isso. É que ele não está aberto a mudanças, a mudar a forma de pensar dele. Ele prefere ficar dividido do que estar em unidade, mesmo discordando com a opinião do outro, com o pensamento do outro. Unidade é isso, mesmo você não concordando, você está ali junto. Cara, eu não concordo com o seu modo de pensar, mas estamos juntos, estamos caminhando para o mesmo propósito. As nossas diferenças culturais nos dividem moralmente, como Timothy Keller falou uma vez, nós ficamos divididos, até mesmo dentro da própria igreja. O irmão da igreja postou lá, eu apoio o Bolsonaro. Aí a pessoa saiu da igreja, a outra, como assim Bolsonaro? Que absurdo! Meu Deus, cara, olha que ponto nós chegamos. Sabe o que isso demonstra? Relacionamentos frágeis. Fragilidade, nunca esteve comprometido, nunca esteve envolvido. Relacionamentos líquidos, descartáveis e frágeis. Mas esses homens, eles estavam perseverando, unânime. Você pega, por exemplo, Paulo e Pedro, cara, os caras quase saíram na mão. A Bíblia fala que numa situação lá da circuncisão, né? E que Pedro, ele era duas caras. Porque quando estava com os gentios, ele era uma coisa. Chegou os judeus, ele pulou fora, porque ele era judeu. Falou, eu não ando com essa gente aqui não, vocês viram errado. E Paulo chegou e meteu o dedo na cara dele. Que negócio é esse, cara? E aí Lucas escreve assim, e os ânimos se afloraram. Esses ânimos se afloraram, eu acredito que os caras saíram na mão, cara. Mas eles estavam juntos, eles estavam lutando pela mesma causa.
Eles tinham movimentos diferentes, mas eles estavam unidos no mesmo propósito. Eram homens de oração. Eram homens de oração, assim como eu e você, que somos frágeis humanamente, mas eles se submetiam à liderança do governo, à liderança do Espírito Santo para governar a vida deles. Eles precisavam orar, eles sabiam tudo o que eles faziam era feito encharcado em base de oração e jejum. Para escolher alguém, para liderar uma coisa, oração e jejum. Para enviar alguém, oração e jejum. Tudo o que eles faziam era regado de oração. Todas as decisões que eles tomavam se submetiam ao senhorio de Jesus debaixo de oração. Porque a oração não muda a Deus, gente. Gente, oração não muda a Deus. Não é pelo fato de você orar que Deus vai fazer aquilo que você quer. Ele faz se Ele quiser, Ele não tem obrigação nenhuma a fazer algo que você queira. Mas a oração tem poder de mover a mão de Deus. Quando fala oração, fala orar e agir. Não é orar e ficar parado, é orar e agir. Então a oração, ela não vai mudar Deus e não vai santificar o Senhor. Fala, não, Deus, Tu és santo. Nossa, estou me sentindo mais santo hoje. Ele me chamou de santo. Senhor, Tu és lindo. Nossa, eu estava me sentindo tão feio. Agora melhorei. Meu humor melhorou. Estou mais bonito. A gente gosta de ouvir elogios. Gostamos que alguém encha a nossa bola. Gostamos que alguém encha todo o nosso ego. Mas aí, Jesus fala assim, cara, você pode dizer lindo, 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 24 horas por dia. Aí eu sei que eu sou lindo. Mas pode me chamar, eu gosto. Mas quanto mais você me chama de lindo, quanto mais você me adora, mais você se torna parecido comigo. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. O que você tem adorado? Para quem você tem orado? E oração nos ensina que é falar com Deus. Na mesma forma que um homem fala com uma mulher numa conversa, ali com o filho, pai e filho, a oração é falar com Deus. Mas pastor, não tem uma explicação profunda? Não, é simples, falar com Deus. Alguns jovens perguntam, pastor, como é que eu posso falar com Deus diante de tantas vozes? Calando as vozes, outras vozes, inclusive a sua. É quando você está na presença apenas de uma só pessoa, audiência de uma pessoa só. Mas aqui a gente vê que eles estavam juntos, haviam 120 irmãos, mas eles estavam orando apenas para um único só Senhor e Salvador da vida deles. Eles sabiam para quem eles estavam dirigindo a oração. Eles estavam orando. E eles sabiam que Jesus já havia prometido derramar do Espírito Santo. Então eles pensaram, cara, o Espírito Santo não virá se nós não nos empenharmos e nos colocarmos e nos dobrarmos em oração e pedir, Espírito Santo, vem. Estamos aqui. Nosso Senhor, Ele disse, mas é necessário, Ele prometeu, mas é necessário você abrir a sua boca e pedir. Ele sabe o que você precisa, mas você precisa declarar aquilo que Ele sabe que você precisa. Quando nós olhamos, o grande mestre da oração é o próprio Deus. E ele ora para si mesmo, ele diz, haja luz. E houve luz. Ou seja, toda declaração no Espírito, ela se concretiza no físico. Não haverá no físico se primeiro não for declarado no Espírito. Ou seja, é para nós abrirmos a nossa boca e declarar a vontade dEle. Alguns pensam assim, olha só alguns entendimentos errados. Pastor, eu oro só no pensamento. Oxi, tu é mudo? Deus, você é mudo, você não fala? A não ser que você seja mudo e fale em Libras, e Deus entende. Deus sabia que Deus entende em Libras? Eu já vi pessoas profetizando em Libras, cara, dentro da minha casa. E quando a pessoa pensa, pastor, eu acordo e aí fico lá na cama rolando, pensando e estou orando. Falei, não, você não está orando. Isso é preguiça. Isso se chama preguiça.
Amém, gente? Vocês estão aqui? Vocês continuam me amando? Tô aqui. Isso é uma prática espiritual que a Bíblia chama de meditação na palavra. Lá em Salmos 1 diz, medita na palavra dia e noite. Ou seja, quando você ora e quando você fica em silêncio, Deus está começando a falar com você. Deus vai falar com você onde? Na sua mente. Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Deus vai falar com você onde? Na sua cabeça. Na sua mente. Então, quando nós meditamos na palavra, isso é quando nós permitimos com que aquela palavra que o Senhor falou comece a trazer entendimento. Isso é meditação. E é bom fazer isso. Até meditação, a gente coloca lá no Google, meditação. Aparece o quê? Yoga. Só yoga. Mas a meditação é uma das artes, das práticas espirituais mais negligenciadas também por nós. A gente não fala de meditação, porque achamos que é uma coisa da nova era. Não, cara, é bíblica. Os homens, eles meditam na palavra. E quando nós oramos, não é para eu ficar lá 1 hora, 2 horas, deitado na cama, para lá e para cá. Pastor, eu estou orando, estou pensando em Deus. Oh, você tem boca para quê, cara? Para declarar. E ele sabe o que você precisa, mas precisa declarar, porque se não declarar, não orar, não vai acontecer. Vocês não recebem porque não pedem. Quando pedem, pede mal. Por quê? Para satisfazer os seus próprios desejos. Não conhece o coração de Deus. É por isso que em julho, conversando com o Gustavo, eu falei, cara, eu não sei você, mas eu estou sentindo o meu espírito para a gente estender esse momento de ensino de oração em julho, a gente falar sobre desenvolver o sacerdócio. Que é quando nós aprendemos a ministrar o coração de Deus primeiro. Lugar secreto. Jesus ensina sobre oração no lugar secreto. Não saia daí, cara. Não faça nada sem antes aprender a conhecer o meu coração. Como que você vai pregar ao mundo o que você não conheceu ainda? Me conheça. E você só me conhecerá no lugar secreto. Leonard Ravenhill, ele tem um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. Tem uma frase dele muito marcante para mim. Ele diz assim: o segredo da oração é orar no lugar secreto. Tá até com a camiseta aí, ó, secreto. O segredo da oração é orar no lugar secreto. E a palavra de Deus, ela nos mostra em diferentes passagens o poder da oração, além da sua importância como um instrumento de contato entre nós e Deus, e também uma arma do cristão na guerra espiritual. Oração é guerra, cara. Falou em oração, estamos falando de guerra. Estamos em guerra. Eu tive algumas experiências com oração, acho importante compartilhar, que eu acredito que vocês já vivenciaram, já passaram por isso. Você fala, cara, eu vou orar. E aí você dobra o seu joelho. E quando de repente você fala, Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela minha casa, minha família, meus filhos, minha esposa, blá, blá. Aí de repente você pega o seu pensamento, voa lá pro outro lado. Aí quando de repente, nossa, cara, o que eu estou pensando? Isso já é uma guerra espiritual, porque o diabo, ele teme homens e mulheres que já dobram seus joelhos, porque ele sabe que os reinos das trevas já está ameaçado e está sendo sacudido. Então ele está ali também, há uma presença. Sempre quando você se coloca para orar, sempre haverá uma intervenção diabólica para te tirar da presença de Deus. Francis Chan, no livro Deus Esquecido, ele fala o seguinte: se eu fosse o diabo, a minha melhor estratégia seria tirar o cristão da presença do Espírito Santo. Como? Trazendo distração. A distração rouba-nos do lugar secreto, tira-nos da presença. E quando nós não temos a prática, é uma enxurrada de pensamentos que vem permeando a nossa mente, nos tirando do lugar secreto, tentando nos puxar. Mas quando nós vencemos esse período, rompemos, cara, a sua coração começa a fluir de uma tal forma que de repente você se pega orando por 2 horas e parece que o tempo não passou. Então é uma guerra espiritual. Se você está escrevendo aí, coloca: oração é uma declaração de guerra espiritual. Nós vencemos as batalhas físicas quando nós nos perseveramos através da oração. A oração é uma grande arma espiritual do cristão. Quando nós oramos.
Em Crônicas, 2 Crônicas, vemos um exemplo de resposta de oração. Salomão, ele havia no capítulo 6, abre lá comigo, Crônicas, 2 Crônicas. Capítulo 6. Lá no versículo 12. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela, depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus filhos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti, que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. E aí, quando nós olhamos lá em 2 Crônica, capítulo 7, nós vemos a resposta de oração da vida de Salomão. Olha só, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia. O que diferencia Salomão de mim e de você? Nada. Salomão não é melhor do que eu e você. Salomão foi tão humano quanto eu e você, só que ele perseverou, aprendeu com o pai a orar. Davi era um homem de oração. Você vê Salmos, brilhante, cara. E pensa num cara que passou a maior parte da sua vida sendo perseguido, sendo rejeitado, sendo excluído. E aí você vê que ele aprendeu, Salomão aprendeu com Davi o poder da oração, o propósito da oração. Quando ele terminou de ouvir, Deus respondeu com fogo, enchendo todo aquele lugar com a sua glória. Sabe que isso me provoca? Me coloca numa situação, Senhor, quando eu abro os meus lábios, sai poder da minha boca quando eu oro? Ou são apenas vãs repetições? Ou apenas palavras liberadas sem sentido, sem fé? E a gente percebe o quanto nós perdemos tempo, até mesmo orando. Porque nossas palavras que saem dos nossos lábios não têm poder, não têm vida, não têm fé. E aqui, vou continuando, os sacerdotes, versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto
em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sempre quando há pessoas que perseveram em oração, traz uma convicção de pecado tão grande, que elas se colocam em arrependimento, que o resta para elas é apenas louvar e adorar o nome santo do Senhor. Porque a presença é tão forte no ambiente, mas tão forte no ambiente, que elas não se contêm em ficar em pé, porque é o peso de glória sobre o lugar. Eu quero entrar nesse ambiente. Eu quero viver esse ambiente todos os dias da minha vida. E Deus, Ele deseja que a nossa vida ela seja um lugar de oração e adoração. Toda a nossa vida. Um lugar onde a sua glória se manifeste. A glória do Senhor se manifesta apenas em lugar onde há presença de oração. Onde pessoas se dobram para orar, Deus responde à oração de um justo. Deus conhece nosso coração. E Tiago nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nossa oração, ela tem o poder de mover o coração de Deus. E o Senhor fala que se orarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá e sarará toda a terra. E ele fala lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 17, nesse versículo, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe de quem ele está falando? Não é do ímpio lá fora, está falando de nós crentes aqui dentro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aqui está o segredo. Os nossos pecados são perdoados através de oração. Deus, Ele responde através de oração. Deus, Ele fala com o povo através de oração. Deus manifesta o seu poder através da oração. Deus move a sua mão através da oração. O Espírito Santo, Ele é derramado através da oração. O segredo de uma igreja que cresce e amadurece é porque pessoas perseveram em oração. Quer ver a sua vida prosperar, crescer? Se dedique a orar. Quer ver a nossa comunidade crescer? Nos dediquemos a orar e perseverar em oração. Quer ter a sua terra sarada, o seu coração curado e transformado? Persevera em oração. Sabe quando você tem uma situação que você tem um tipo de comportamento que, cara, tá difícil de mudar. E aí você vai vencer essa batalha em oração. Falou: Senhor, eu não aguento mais ser assim. Muda o meu coração. E quando nós perseveramos em oração, aí é um quebrantamento de coração, cara. Porque o nosso coração é duro. E um grande homem de oração na Bíblia foi Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. E eu fiz parte de uma comunidade que o pastor ele tinha o hábito de pedir para toda a congregação orar para o Oriente, que era onde está a direção de Jerusalém. E todo mundo aprendeu e isso virou uma cultura. Então, quando orava em direção a Jerusalém, né? E Daniel, quando ele orava, até mesmo quando ele recebeu um decreto de Nabucodonosor a respeito da morte dos judeus, ele ficou sabendo. E sabe qual foi a oração dele? Senhor, obrigado. Não foi, oh meu Deus, e agora o que será de nós? Seremos destruídos, seremos aniquilados, Deus? Não, ele falou, obrigado, Senhor. Aí você olha e você fala, mas esse cara tá maluco? Ele está agradecendo ao Senhor ao invés de reclamar, de murmurar. Ele está agradecendo, obrigado, Senhor. Ele se prostrou de joelhos, abriu as janelas, entrou na sua casa, foi na sacada da casa, no andar de cima, e ele orou para a direção de Jerusalém. E ele orou, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor.
Ele orava 3 vezes ao dia. Estava compartilhando ontem, fui ministrar lá na Jocum, lá em Guarujá, falando sobre a vida de Daniel relacionada à oração. Eu tive a oportunidade de ir para o Egito, nos povos árabes, e os caras oram 5 vezes por dia. E é muita mesquita. Da mesma forma que há muita igreja evangélica, lá é mesquita. É uma a cada esquina, tem uma mesquita, uma do lado da outra. E eles têm espalhado pela cidade inteira de Cairo alto-falantes para que o pastor da mesquita, não sei o nome como eles chamam, mas enfim, pastor, ele faça as orações e todos consigam ouvir. E quando dá o toque, todos, aonde estiverem, eles param o que eles estão fazendo, abrem uma esteirinha ou um tapetinho, se dobram o joelho e começam a orar. Alá, Alá, Alá é soberano. É isso. Vãs repetições, às vezes eles oram, não sabem nem que eles estão orando. Mas eles estão ali orando. São muito disciplinados. 5 vezes ao dia. Não estou falando que é para você orar metodicamente 5 vezes ao dia como os muçulmanos. Mas do que adianta você fazer grandes quantidades de tempo de oração, mas a sua oração não tem qualidade nenhuma? E eles... E aquilo me chamou a atenção. A gente teve até um rapaz na nossa comunidade, passou por um tempo, ele se converteu ao cristianismo e quando ele viu os cristãos, ele falou, pô, esse povo não ora não, meu. O povo parece que não tem prática, não tem vida, não quer orar. A gente se dedica 5 vezes no mínimo de oração e quando fala em orar, o povo já coça a cabeça. Pô, orar? Tem certeza, cara? Que horas? Ele pergunta só para disfarçar. Que hora? Ah, então, se der eu vou. Já, claro que não vai. Já está dizendo que ele não vai. E a gente é assim, não, eu vou ver. E é interessante que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele foi um grande homem de oração. Então, por causa da sua oração, ele chegou a ser jogado na cova dos leões, porque ele orou. Em Daniel 9:3, abre lá comigo. (9:3). 9:3. Se você trouxe um caderno, escreve aí o versículo, que aí eu vou ganhando mais tempo, posso ir já lendo. Diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Você percebe que a oração de Daniel é ele colocando, se inserindo: cometemos pecado, Senhor. Nós cometemos injustiça. Ele se coloca na oração. Ele ora para o povo, mas ele está incluído nesse povo. Eu também, Senhor. Eu também estou com pecado. Eu também cometi iniquidades. Perdoa-nos, Deus. E os pecados não confessados, eles podem ser uma barreira a bloquear nossas orações diante de Deus. Filipenses 4:6 diz que não devemos andar ansiosos, mas nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus em oração. E o diabo, ele é o quê? Pai da mentira, e ele é o acusador. E muitas vezes
Deus ele não pode liberar bênçãos, pois Satanás está diante dele nos acusando. Nós falhamos, mas temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Isso nos impulsiona a estarmos na presença do Senhor, entendendo que quando nós confessamos os nossos pecados, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós confessamos: Senhor, perdoa o meu pecado, eu não quero mais fazer isso, Senhor. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, Senhor. Tem misericórdia de mim. Isso não faz parte daquilo que eu sou em Ti, Cristo. E busca perseverança. Quando nós identificamos um tipo de pecado em nossa vida, nós precisamos perseverar. Perseverar em oração para que haja uma mudança do nosso coração. E já vou finalizando. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. E nós vemos Jesus como um grande exemplo de oração, que nós podemos confirmar isso lendo Hebreus 5, 7, quando diz: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade, por causa do seu amor, da sua humildade, da sua mansidão. Só no último dia de vida, Jesus orou 3 vezes, no cenáculo, no Getsêmani e no Calvário. Na sala ampla e mobiliada, ele orou pelos discípulos e por aqueles que crerão nele. João capítulo 17, versículo 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Ou seja, o fato de você estar aqui é porque Cristo orou por você. Ele profetizou sobre a sua vida. Eu oro por aqueles que crerão no Senhor. Você crê no Senhor? Jesus orou por você. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E no Getsêmani, Jesus, ele orou por ele mesmo, dizendo, Mateus capítulo 26, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu queres. Ele se submeteu à vontade do Senhor, porque Jesus ele não queria ir para a cruz, cara. Jesus era homem, ele sabia a barra que ele ia enfrentar, mas ele submeteu a carne dele ao governo do Espírito. Por isso que ele diz: Senhor, a minha carne é fraca, mas o meu Espírito está preparado. Sabe por que ele foi para a cruz? Porque ele preparou o Espírito dele no lugar secreto, em oração, para enfrentar o que ele tinha para enfrentar. Ele só enfrentou porque ele submeteu à prática da oração. Nós não enfrentaremos provações se nós, de forma corajosa, de forma íntegra, se nós não nos prostrarmos e orarmos, pedindo para que o Senhor nos ajude a vencer toda e qualquer guerra que porventura possa acontecer na nossa caminhada. Na cruz, das 7 palavras ali proferidas, 3 foram orações. A primeira em favor daqueles que os crucificavam, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, Lucas 23, 34. As outras 2 em favor dele mesmo, por volta da hora 9, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ele orou em favor daqueles que estavam crucificando ele. Será que nós podemos orar pelos nossos inimigos? Porque quando nós oramos pelos nossos amigos, aqueles que nos querem bem, aqueles que dizem: cara, eu te amo, é fácil. Isso até o pagão faz. Até o ímpio faz. Você sabia que o ímpio fala assim: eu oro a Deus, eu amo a Deus, eu falo com Ele todo dia. Até o ímpio fala.
Mas quando fala assim, cara, você vai precisar orar por aquela pessoa que te ofendeu. De maneira alguma. Ué, que tipo de Deus é esse? Aqui, Jesus ele dá o exemplo para nós orarmos por aqueles que estão nos ofendendo. E além das orações feitas na cruz, o Evangelho de Lucas menciona a vida de oração de Jesus em 5 passagens. Eu vou ler aqui de forma bem prática. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Lucas 6,12 diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9:18 diz: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Lucas 9:28 diz: aproximadamente 8 dias depois de fazer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Lucas 11:1 diz: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. A gente percebe que no ministério de Jesus, a vida dele, a maior parte da vida dele era oração. E quando ele chega para os discípulos, que já estavam se aproximando da sua morte, fala assim: ore e vigie. E aí quando Jesus chega para ver como eles estavam, os caras estavam dormindo. Poxa, pedi para vocês orarem por um tempo, vocês não... E a Bíblia fala que os olhos deles estavam pesados. E aí Jesus sai e volta de novo, encontra os caras dormindo de novo. O povo prefere dormir do que orar, cara. E uma coisa é certa: as orações do Senhor não são rotineiras e cheias de vãs repetições. Influenciadas pela vida, quando nós somos influenciados pela vida de oração de Jesus, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Você sabia que Jesus não ensinou ninguém a pregar? É interessante isso. Você não vê Jesus ensinando sobre exégese, hermenêutica, interpretação bíblica, por mais que isso precise, a gente precisa, não está negligenciando isso. É importante sim aprendermos a ler as Escrituras, interpretar as Escrituras e pregar as Escrituras corretamente. Mas tudo isso é regado através de uma vida de oração. E Jesus disse: eu não vou ensinar vocês a pregar, vou ensinar vocês a orar. Porque através de uma vida de oração, vocês saberão o que pregar. Vocês estarão carregados de unção na pregação. Jesus começou a ensinar eles a orarem. Mateus 6 a gente vê essa oração e Jesus olha e ora antes de iniciar seu ministério. Imediatamente após o batismo e antes de iniciar o ministério, Jesus ele passa 40 dias em oração e jejum. Mateus 4:2 fala: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Em Lucas 4:1-2 diz: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Jesus, ele orou antes de escolher os 12 discípulos. Ele se retirou para orar, dizendo: Senhor, há muitos discípulos, mostra-me quais são eles que vão caminhar mais próximo de mim. Jesus ele era seletivo, mas o modo de seleção de Jesus não era escolher os melhores, era escolher aqueles que estavam mais comprometidos com a causa do Evangelho. Talvez você fale: pastor, mas e Judas? Jesus sabia o que ele estava fazendo, o Pai mostrou para ele quem ele deveria escolher. Jesus queria transformar o coração de Judas em uma área onde ele sempre encontrou uma grande derrota em potencial: o dinheiro. Por isso que Jesus confiou nas mãos de Judas o dinheiro, dizendo: cara, na mesma área que você sempre encontrou uma derrota em potencial, sempre o diabo te escravizou, eu estou te dando a oportunidade de você vencer essa área. E acabou que ele não se submeteu à autoridade de Cristo, e nós sabemos qual foi o fim dele. E Jesus, em Mateus 10:8, Jesus havia dado autoridade que nós chamamos de unção bíblica aos discípulos. Ou melhor, em Mateus 10, Mateus 10, Jesus já havia dado autoridade, a unção bíblica aos discípulos. E nós lemos isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, dizendo o seguinte:
curem os enfermos. Eu dou autoridade para curar os enfermos. Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e deem também de graça. Só que mais para frente a gente vê 6 capítulos depois, em Mateus 16, vemos que depois do Monte da Transfiguração Jesus desce e Pedro, Tiago e João viram algo extraordinário. Eles viram a transfiguração do Messias e eles desceram, e quando eles desceram se depararam com o Pai desesperado, dizendo: Mestre, os teus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do meu filho, que ele está se lançando ao fogo, ninguém consegue. Aí Jesus responde: ô geração perversa. Olha o confronto de Jesus. Se você ouvisse isso, você já espanava, cara. Se você ouvisse esse confronto de Jesus, você já espanava. E quando a gente espana, aí demonstra de fato a nossa fragilidade relacional. Os discípulos ouviram e eles permaneceram. Pô, essa palavra é dura, hein? Mas estamos aqui, Jesus. Tanto que quando Jesus ele está falando: quem comer do meu pão terá vida eterna, quem comer da minha carne terá vida eterna, quem beber do meu sangue terá vida eterna, muitos discípulos ficaram escandalizados e abandonaram, falando: dura essa palavra, quem pode ouvir? E aí Jesus volta para os outros 12 e fala: e vocês não vão juntos? Em nenhum momento você vê Jesus tentando convencê-los que era bênção caminhar com ele. Vocês não vão? E Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa palavra é dura, Jesus, mas sabemos para onde nós iremos. Vamos. Eu fiquei provocado, você me provocou, Jesus, mas estou aqui, vamos lá. E aí Jesus responde para esse pai e para os discípulos, dizendo: ô geração perversa, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Essa caça de demônios só sai por intermédio de jejum e oração. Mas espera aí, eles não tinham recebido a unção para expulsar demônios? Em Mateus 10, por que eles não expulsaram? Eles tinham autoridade para expulsar. Jesus deu: eu dou autoridade para vocês expulsarem os demônios, mas os discípulos não conseguiram expulsar. Sabe por quê? Jesus ele fala que há uma leve diferença entre autoridade e poder. Vocês têm autoridade, mas vocês não têm poder. E poder se adquire através de oração e jejum. Tem situações que nós seremos colocados, que nós não teremos poder para, de fato, resolver aquela situação ou que está implicando, escravizando a vida de alguém. Porque são níveis maiores, são profundezas maiores de intimidade com Ele. Ele deseja que eu e você vamos mais fundo. Não apenas para nós sermos fervorosos no Espírito, mas também profundos na palavra. O que Jesus está encorajando eles é o seguinte: ei, vocês precisam ir mais fundo. Sim, eu dei autoridade para vocês, mas vocês precisam orar, cara. É necessário orar. É necessário orar. E a gente vê claramente isso. E o espírito maligno, ele se recusou a obedecer à autoridade dos discípulos quando as coisas ficaram mais difíceis. Quando as coisas se tornam mais difíceis, é necessário você se perseverar mais, se dedicar mais, porque haverão provas maiores. Você acha que Deus quer que você continue vivendo no nível raso? Não. Existem provas maiores. Sabe quando você frequentou a escola e você repetiu em uma matéria, a professora falou assim: ó, você repetiu, vai ter que estudar e fazer de novo. E aí o que acontece? Quando você vai fazer de novo a prova, e quando você já praticou, aquilo já está entendido, aí quando você faz a prova, passou, aí você passa de nível. E aí terão provas maiores. Mas pastor, eu só estou passando pelas provações. Amém, irmão? Porque quando você passa por uma prova, Deus te colocará em provas maiores. É aí que está o nosso crescimento. É aí que vem o nosso amadurecimento, é aí que vem a nossa profundidade. Não é à toa que Daniel orou: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me levando a níveis maiores.
está nos encorajando a ir para lugares maiores. E o apóstolo Paulo nos ensina quais são as armas que nós vencemos o poder maligno. Ele fala o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. O que Paulo está nos ensinando é que nós não lutamos contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Contra todo conhecimento, todo argumento humano que nos afastam da presença de Deus. E as armas espirituais que ele está falando aqui para nós, a principal delas é a oração. E onde nós erramos na oração? Tiago exorta no capítulo 4 os judeus convertidos, quando diz que esses cristãos eram ambiciosos, queriam muitas coisas, esforçavam-nas para obtê-las a qualquer custo, até para matar estavam dispostos. Continuavam sem nada, porque eles não oravam. E quando oravam, a situação não mudava, porque o que pediam era para satisfazer os seus próprios desejos. Oravam para obter coisas para gastar com eles e não com os valores do reino de Deus. Nós podemos orar, mas não podemos, às vezes não temos fruto, porque não pedimos, não sabemos orar. E quando oramos para satisfazer os nossos próprios desejos egocêntricos e não os valores do reino de Deus. Eu acredito que o Senhor, neste período de junho, vai nos ensinar a orar. Vai nos levar à maturidade de fé, de oração. E neste momento quero convidar todos vocês a ficarem de pé, para nós orarmos com esse entendimento. E no livro de Atos nós vemos os discípulos, eles encorajando e exercitando o ensinamento de oração e jejum através da prática do Espírito Santo. Lemos sobre o derramar do Espírito Santo que trouxe cura, conversões. Então nós cremos que todo avivamento, ele é antecedido por uma vida de oração. E quando nós oramos, o Espírito Santo mesmo vai se encarregar de convencer todos nós dos nossos pecados. E tenho certeza, como diz as Escrituras, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós vamos levantar aqui um tempo de oração, e o próprio Espírito Santo vai trazer um convencimento sobre a vida que nós estamos tendo. E Ele mesmo se encarregará de trazer perdão, trazer cura, conversão para todos nós. Amém? Vamos orar. Eu quero te encorajar primeiro a você fazer a sua oração ao Senhor. E vamos dar total liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha falar contigo, mostrando áreas das nossas vidas onde nós precisamos de conversão, onde nós precisamos nos arrepender. Permita neste momento com que o Espírito Santo ele possa sondar as intenções do seu coração, os pensamentos da sua mente.